Agora a gente vai falar sobre política. Nós recebemos aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, o deputado estadual Bira do Pindaré. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, a primeira pergunta é quais os desafios aí à frente agora do Diretório Municipal do PSB e também o que foi fundamental aí para a sua eleição, né, nesses últimos dias? Primeiro dizer que foi um grande congresso e o que decidiu foi a construção consensual que a gente conseguiu obter com os filiados do partido, com as lideranças, com o apoio do nosso presidente estadual, Luciano Leitoa, que vai para a reeleição também como presidente estadual. Então, um ambiente de muita convergência, de muito diálogo. E eu acredito que o grande desafio é a gente manter a linha do PSB como um partido de base, um partido ligado aos movimentos sociais, um partido disposto a pavimentar um caminho para retomar também retomar a democracia no Brasil, porque o Brasil vive um processo extremamente difícil, desgastante e que a gente precisa virar essa página. E acho que o PSB pode contribuir também para esse resgate, né? Até porque fez a sua autocrítica, reconheceu os seus erros e agora aponta numa direção que eu considero a direção certa, se posicionando contra as reformas trabalhistas, a reforma previdenciária que tira direito dos trabalhadores e se posicionando também contra esse governo ilegítimo do Michel Temer. Deputado, qual vai ser o futuro do senador Roberto Rocha no partido? Já quem fala, inclusive, com a saída natural do senador, inclusive você falou sobre votos, sobre posição em relação ao governo Temer, muitas vezes ele no Congresso, no Senado, votou contra, inclusive, a orientação do próprio partido. Ele contraria totalmente a orientação do partido, né, traiu também aqui os seus aliados no estado do Maranhão, e eu acho que o lugar dele é qualquer outro lugar menos o PSB. É a minha visão em relação a esse indivíduo. Eu espero que ele tenha um bom senso, perceba que não há ambiente para ele dentro do PSB e que a gente possa ter, pelo menos, uma relação de hombridade, né, que é o que se espera de cidadãos que ocupam funções relevantes na República Brasileira, e é o caso dele, já que ele é um senador da República. Agora, em relação, deputado, à aliança com o governador do estado, deve continuar? O que vai acontecer nesse momento? Nós trabalhamos pela reeleição do governador Flávio Dino. Achamos que o governo está no rumo certo. No balanço geral, é um balanço positivo e isso está firmado nesse entendimento dentro do PSB da capital e também do PSB do Maranhão. Nos próximos dias 9 e 10 teremos o Congresso Estadual, onde isso deverá ser definido. Mas a tendência, obviamente, é que o PSB fortaleça os laços com o governador Flávio Dino para que ele possa ter as condições necessárias para a sua reeleição em 2018. No cenário nacional é possível ver uma mudança aí significativa dos partidos políticos. Alguns estão mudando de nome, aliás, vários deles, inclusive, estão mudando de nome diante do desgaste, inclusive, né, no momento político do país. Em outros casos, alguns ainda continuam no governo, mas estão pensando em abandonar. O caso do PSDB, que está completamente rachado, isso é claro, inclusive o presidente deve sair do próprio partido, o senador Tasso Gereissati. Como é que você observa esse movimento agora, nesse momento da política brasileira, quando o governo federal, inclusive, tenta passar para a população um clima de normalidade que a gente sabe que na prática não existe? Não existe. Na verdade, a gente vive uma crise política profunda em razão dos erros cometidos. Quando se quebra a institucionalidade no país, as consequências são essas e a gente vai passar um longo tempo para recuperar a estabilidade política. E isso prejudica também a economia, o desenvolvimento social, etc. Eu acho que mudar a fachada não adianta. Não adianta mudar a embalagem e o conteúdo seu mesmo. Quer dizer, essa história de simplesmente mudar o nome do partido é para inglês ver. O que nós precisamos é de novas posturas, o que nós precisamos é de uma nova política, o que nós precisamos é de novas práticas e que a gente, dessa forma, recupere a credibilidade junto à população, algo que está extremamente estremecido em razão de todo esse caos instalados, de toda essa onda de corrupção que precisa ser banida da política, e eu sou um defensor histórico dessa caminhada rumo a uma política diferenciada que respeite a dignidade do cidadão brasileiro. Que política diferenciada seria essa, deputado? Eu acho que, primeiro, uma política transparente, uma política séria, uma política sem compra de votos,
porque tudo começa no processo eleitoral e eu tenho a dignidade de dizer que fui eleito 2 vezes sem precisar comprar votos. E acredito que é possível fazer a política dessa forma. Então, nós temos que trilhar esse caminho, o caminho da boa política, o caminho da política com transparência, com honestidade e com resultados. Que a população que ela espera da política é a solução dos seus problemas, na educação, na saúde, na infraestrutura. Então nós temos que ter foco nos problemas da população para que a população possa perceber a dimensão positiva da política, até porque sem a política nenhum problema social pode ser resolvido. Deputado, agora essa mesma população que o senhor destaca aí, ela não fica também confusa, já que há 1 ano da eleição nós não sabemos ainda como que a coisa vai funcionar, muito pouco se tem de informação sobre o que vai ser distrital, o que é distrital misto, os próprios parlamentares não sabem explicar direito como é que vai ser a eleição do ano que vem, e agora o próprio presidente da República vem falar de uma mudança de regime, um tal de semipresidencialismo, quer dizer, não fica difícil para o eleitor também entender a política, né, e participar ativamente diante de uma situação como essa que vivemos? O grande problema, Adalberto, é que está se tentando fazer uma reforma para resolver a situação dos políticos que estão no poder. E, na verdade, nós precisamos no Brasil de uma reforma estruturante da política brasileira. E isso só é possível se a gente tiver uma constituinte exclusiva, se a gente elegesse pessoas isentas e que não fossem fazer carreira política para escolher o modelo político adequado para o Brasil. Da forma que está sendo feito, sempre vai ser um arremedo, sempre vai ser aquela coisa apenas pensando na próxima eleição. Então, isso é ruim, isso não constrói e isso acaba, na verdade, criando outros problemas que vão aparecer logo, logo em razão dessas decisões improvisadas. Mas, de fato, é uma crise muito grande, uma indefinição muito grande e que acaba atrapalhando o país no seu desenvolvimento. Obrigada, deputado, pela sua presença e boa sorte aí nesse novo desafio. Obrigado, agradeço a vocês. Muito obrigado.